Tudo começa com uma nave flutuando no imenso vazio do espaço. De repente, um leve movimento ocular revela que ainda há alguém vivo em seu interior. Seu nome é Ryland Grace. Uma voz automatizada faz uma pergunta simples: quanto é 2 mais 2? No entanto, ele não responde, então a avaliação cognitiva falha desde o início, deixando claro que algo não está certo. Logo depois, ele vê Yao Li-ji, o capitão, e outra tripulante, mas ambos parecem mortos. Nesse momento, Ryland começa a entender a gravidade da situação. Ele está sozinho, perdido no espaço, confuso e quase em colapso, tentando entender o que ocorre. Ele não sabe por que há um microscópio na nave, nem qual é o seu propósito ali. Começa a explorar o local com cautela, tentando encontrar respostas. Ele tenta se comunicar com o capitão, mas a inteligência da nave confirma o inevitável. Ele está morto, e ele é o único sobrevivente. Desesperado, ele tenta entrar em contato com a Terra, mas recebe uma resposta ainda mais inquietante. Eles estiveram viajando por 11 anos, 10 meses, 14 dias e 6 horas. O peso do tempo o atinge com força. Ele tenta calcular a distância, procura o Sol, mas não o encontra, sentindo-se totalmente fora do conhecido. Ryland começa então a analisar o combustível da nave, tentando fazer cálculos que lhe permitam entender sua situação, mas nada faz sentido. Seus números não conferem, sua mente está fragmentada e ele não lembra como chegou ali. Aos poucos, surgem lembranças vagas do passado. Ele se vê ensinando um grupo de crianças. Era professor de ciências. Em uma dessas aulas, os alunos lhe perguntam sobre a linha Petrova. Ryland explica que uma cientista chamada Irina Petrova descobriu uma anomalia, um raio de luz vermelha que se estendia do Sol até Vênus. Esse fenômeno foi chamado de linha Petrova. Ao enviarem uma sonda para investigá-la, percebe-se que é como um grande barco na água. O barco revela muita água ao chegar, enquanto a energia solar é consumida e o escurece aos poucos. Esse fenômeno poderia fazer com que, nos próximos 30 anos, a temperatura da Terra caísse entre 10 e 15 graus, colocando toda a vida no planeta em risco. As crianças assustadas perguntam se vão morrer, mas Grace tenta manter a calma, dizendo que tudo vai se resolver e nada de ruim acontecerá. No presente, Ryland reconhece que essas memórias são de sua vida passada. Ele aceita estar sozinho na nave e se adapta à nova realidade. Ele decide se barbear, procurar comida e revisar tudo o que encontra ao seu redor. Entre os objetos, descobre fotografias da tripulação, agora todos mortos. Sua memória vai se reconstruindo. Ele abre o compartimento pessoal e encontra seus pertences. A solidão começa a afetá-lo profundamente, levando-o até a dançar com um boneco, enquanto, dia após dia, continua fazendo anotações e tentando manter sua sanidade. Em outra lembrança do passado, Eva Stratt, líder da equipe Petrova, visita o Dr. Grace. Ela diz que precisa da ajuda dele, pois a comunidade científica o rejeitou por não se retratar de uma afirmação polêmica. Ela insiste que, apesar de tudo, ele é necessário. Enquanto conversam, aparece Carl, um homem responsável pela segurança da equipe Petrova, que acompanha Eva Stratt e reforça a seriedade da situação. Eva Stratt explica a Ryland Grace que amostras provenientes da linha Petrova caíram e que ela precisa que ele determine com exatidão o que são. É nesse momento que o doutor compreende a magnitude do problema. O Sol realmente está morrendo. Por causa disso, decidem incorporá-lo ao projeto e lhe atribuem a tarefa de analisar essas amostras, avisando que são extremamente perigosas. Por isso, só ele será autorizado a manipulá-las. Assim, o Dr. Ryland Grace começa a examiná-las cuidadosamente, avançando gradualmente em sua pesquisa. Após longas horas de observação, ele informa que as amostras apresentam movimento. No início, sua explicação parece entediante para os outros, mas depois de insistir por horas, finalmente ele faz uma descoberta crucial. Trata-se de uma célula viva. A descoberta desperta entusiasmo imediato entre os presentes. No entanto, a empolgação dura pouco, pois minutos depois, a célula morre. Longe de desistir, Grace se concentra em descobrir como mantê-la viva. Ela determina que é composta principalmente por carbono, oxigênio e hidrogênio, com uma estrutura formada quase totalmente por água. Além disso, ela observa que emite uma luz vermelha ao se mover, cujo comprimento de onda coincide com o da linha Petrova. Isso leva a uma pergunta-chave. Se essas células vêm do ambiente solar, por que estão se dirigindo para Vênus?
Diante da dúvida, Eva Stratt responde que há centenas de biólogos ao redor do mundo trabalhando no problema e que mais cedo ou mais tarde obterão respostas, encerrando sua participação nesse ponto. Grace é afastado do projeto, mas se recusa a abandonar a pesquisa. Assim, apesar de contar apenas com 3 amostras adicionais, além da que já perdeu, Eva Stratt o contrata novamente. No presente, Ryland segue reconstruindo memórias e compreendendo o que ocorreu. Em outro momento do passado, o Dr. Ryland Grace conversa com Carl, agente responsável por sua segurança. Durante o diálogo, Grace questiona: se esses organismos vivem no Sol, por que iriam para Vênus? Seria pela atmosfera? No entanto, Vênus é composto principalmente de dióxido de carbono, o que torna a ideia ainda mais intrigante. Essas perguntas o levam a buscar uma explicação mais profunda sobre o comportamento dos astrofagos. Como Grace não dispõe de recursos econômicos, ele utiliza o acesso de Carl para adquirir materiais. Eles compram equipamentos e improvisam um experimento para simular as condições do Sol e de Vênus. Enquanto realizam os testes, ocorre um incidente inesperado. Os astrofagos conseguem escapar. Ainda assim, Grace não perde a calma e, baseando-se no que observou, decide apagar as luzes do local. A estratégia funciona, conseguem recuperar 3 amostras, mas logo percebem algo estranho. Agora há uma a mais. Sem perder tempo, Grace liga para Eva Stratt e com entusiasmo diz que tanto ele quanto Carl acabaram de se tornar pais, pois descobriram que os astrofagos podem se reproduzir. Depois, ele é levado para outra estratégia científica e apresentado como quem descobriu o mecanismo de reprodução desses organismos. Grace explica que, ao simular as condições de Vênus, entendeu por que os astrofagos vão para lá. Não é por acaso, e sim porque o ambiente permite sua reprodução. Quando perguntam a Grace como acelerar o processo, ele não entende totalmente a intenção por trás dessa ideia. É então que Eva Stratt toma uma decisão crucial. Ela concede acesso total ao projeto Hail Mary. A partir desse momento, Ryland Grace começa a conhecer toda a verdade. O Sol não é a única estrela que está morrendo. Existe outra estrela, Tau Ceti, localizada a 11,9 anos-luz de distância, que também não está sendo afetada por esse fenômeno. Essa anomalia se torna a única esperança da humanidade. Por isso, decidem construir uma nave capaz de viajar até lá e descobrir o motivo. O problema não é a nave, mas a energia para movê-la. A solução é encontrada nos próprios astrofagos. Esses organismos podem armazenar enormes quantidades de energia, tornando-se o combustível ideal. O plano é ambicioso: criar uma nave que possa alcançar velocidades próximas à da luz. No entanto, há uma grande limitação. Não haverá combustível suficiente para a viagem de volta, então todas as informações obtidas deverão ser enviadas por sondas. Ryland Grace, preocupado, pergunta quem serão os astronautas e se estão destinados a morrer na missão. A resposta é clara: é muito provável. Embora Eva Stratt tente suavizar a realidade, ela também deixa claro o inevitável. Se nada for feito, a humanidade enfrentará um destino ainda pior: o colapso total, onde a fome e o desespero levariam as pessoas a se destruírem umas às outras. Além disso, ela esclarece que a missão só exige 3 tripulantes essenciais: um piloto, um engenheiro e um cientista. No presente, Ryland Grace, já ciente de sua situação, observa as fotografias de seus companheiros falecidos. Com um tom melancólico, comenta que gostaria de tê-los conhecido melhor. Ele faz uma piada sobre as expressões engraçadas nas fotos e depois se despede da engenheira como se ela ainda pudesse ouvi-lo. Ele reconhece que eram pessoas queridas, merecedoras demais, e promete fazer de tudo para que o sacrifício deles não tenha sido em vão. Logo depois, a nave avisa que se aproxima da órbita de Tau Ceti. O espectroscópio é ativado, permitindo que ele analise o sistema estelar. Com luz vermelha, ele identifica uma linha Petrova, mas, diferente do Sol, ela não enfraquece a estrela. No entanto, com mais detalhes, ele descobre algo inquietante, um objeto gigantesco. Ao notar o perigo, Grace tenta fugir, mas é em vão. A nave desconhecida o persegue onde quer que vá. Sem opções, ele se rende e deixa o assento de piloto. Nesse momento, a outra nave envia um objeto em sua direção. Grace não sabe se é uma mensagem ou uma possível ameaça. Ele até considera que pode ser uma bomba. Ele tenta ativar os escudos, mas lembra que a Hail Mary não tem defesa. A única forma de interceptar o objeto é sair ao espaço.
Apesar da hesitação, ele é lançado e forçado a agir. Com engenhosidade, captura o objeto e retorna à nave. Porém, ele não consegue abri-lo normalmente. Isso o faz lembrar de uma conversa do passado, na qual Eva Stratt discutia com outras cientistas sobre como certos instrumentos não funcionariam corretamente em tal SETI. Devido às diferenças de gravidade, a solução era clara: eles precisavam se adaptar. Seguindo essa lógica, Grace desativa a gravidade artificial da nave. Dessa forma, ele finalmente consegue abrir o artefato. No seu interior, descobre algo inesperado: um mapa. Este parece indicar a localização de quem o enviou. Grace, entendendo a oportunidade, marca a posição da Terra e envia o artefato de volta. O alienígena se aproxima de Grace ao atravessar, imitando seus movimentos como se aprendesse em tempo real. Apesar da situação estranha, ela não sente medo. Ela se aproxima com cautela e percebe algo mais estranho: o ser não tem rosto humano. Ainda assim, isso não a impede e ela consegue criar um primeiro vínculo. O alienígena lhe aponta outro objeto, um novo presente. Grace o abre e, embora não compreenda imediatamente seu propósito, ela agradece. Ela está prestes a ir embora quando percebe um detalhe importante. O objeto parece representar uma estrutura molecular. 2 anéis unidos, 8 elementos, oxigênio. Ela percebe que o alienígena enviou oxigênio, mas hesita. Tirar o capacete pode matá-la se estiver errada. Mas após alguns segundos de tensão, ela decide arriscar e tira o capacete. Para sua surpresa, ela sobrevive. Esse momento marca um antes e um depois. Grace percebe que para desvendar o mistério da linha Petrova e salvar seus mundos, precisam aprender a se comunicar. Ele inicia com o básico. Ele usa uma fita métrica e tenta estabelecer padrões, números e lógica. No começo, o alienígena não entende, mas Grace não desiste. Ele ressalta que a criatura vive em ambiente com amônia, impossível para humanos. Ela continua se apresentando como Grace e, sem conseguir pronunciar o nome dele, chama o alienígena de Rocky. Aos poucos, desenvolvem uma linguagem básica. Grace ensina conceitos como sim e não, enquanto Rocky responde do seu jeito. Dia após dia, Grace continua ensinando palavras para ele e registra todo o processo para documentar e, eventualmente, enviar para a Terra. Ele explica que suas atmosferas são incompatíveis. A atmosfera de Rocky o mataria e a dele faria o mesmo com Rocky. Ainda assim, a comunicação avança. Mesmo quando Rocky não entende algo, Grace recorre a métodos simples, como representações visuais ou figuras improvisadas para facilitar a compreensão. Por fim, trocam informações cruciais e descobrem que suas estrelas morrem pela mesma razão. Agora, o problema não é mais só da Terra. Graças a um aplicativo de tradução que Grace desenvolve, ele consegue reunir mais de 200 palavras em comum. Nesse momento, ele mostra um astrofago para Rocky, e Rocky reage imediatamente, deixando claro que em seu mundo também representa uma ameaça. Grace então pergunta sobre sua tripulação, e a resposta é devastadora. Eram 23, mas todos morreram. Essa ideia o impacta. Em uma lembrança, Eva Stratt apresenta a Ryland Grace a equipe da missão que viajará na nave. Um detalhe inquietante surge na conversa. Todos eles aceitaram que provavelmente vão morrer e até receberam a opção de escolher como isso acontecerá. Apesar disso, continuam em frente. No projeto, eles criaram um sistema para combater os astrófagos. Um emissor infravermelho que os atrai para uma armadilha e os destrói com radiação intensa. Isso é necessário porque os astrofagos armazenam enormes quantidades de energia. Mesmo uma quantidade mínima pode gerar calor suficiente para derreter metal em questão de milissegundos. Ao testarem o sistema, percebem seu real perigo. No presente, Ryland Grace aceita uma verdade incômoda. Ele não queria ir ao espaço como os outros, não se ofereceu para se sacrificar. Porém, agora está lá e não há retorno. O único que... Ir adelante, junto a Rocky, decide... farão de tudo para salvar seus respectivos mundos. Com o tempo, Rocky se adapta melhor e surge em uma pequena esfera de amônia, permitindo que se aproxime mais do ambiente de Grace sem riscos. Eles passam a dividir o espaço diretamente. Rocky começa a organizar a área de trabalho e orienta Grace a estruturar o ambiente conforme sua lógica. Apesar das diferenças, criam uma dinâmica funcional. Embora Grace não consiga deixar de notar que os hábitos de Rocky, especialmente os relacionados à sua alimentação, lhe parecem bastante estranhos.
Durante a investigação, Grace percebe que a espécie de Rocky não entende radiação, o que leva a uma hipótese alarmante. Os astrófagos foram guardados perto da área de trabalho de Rocky, possivelmente expondo sua tripulação à radiação letal, o que pode ter causado a morte de todos. À medida que avançam, Grace explica a Rocky que a linha Petrova não é estática, mas se desloca constantemente. Eles precisarão usar a gravidade dos planetas para se posicionar nessa linha e estudar o fenômeno com precisão. Em um momento mais íntimo, Grace convida Rocky para conhecer uma simulação da Terra. A experiência é intensa para o alienígena, até que a conversa toma um rumo inesperado. Grace comenta que Rocky parece sentir falta de uma parceira. Ele admite que hoje não tem, mas já teve no passado. De volta à nave, no presente, Grace mostra a Rocky uma estrela que ele vem analisando, chamada 1E. Rocky, com sua lógica, responde que esse nome é equivalente a algo como Tau Cetiae, e que acha isso entediante. Grace então decide tornar isso mais interessante, convirtiendo el momento en una especie de espectáculo, su propio show, acompañado flashes de luz vermelha. No meio dessa dinâmica mais leve, ele até decide dar um nome humano para a parceira de Rocky, Adrian, e esse será o nome que usarão para o planeta que encontraram para fazer os testes. Grace chega a uma conclusão inquietante. Se os astrofagos viajam para se reproduzir, deveria haver muitos mais. Ao aprofundar suas pesquisas, ele observa algo inesperado. Há outras formas de vida neste planeta, com células distintas dos astrófagos, parecidas com as dos mundos deles. Na verdade, ele descobre que essas novas formas de vida atuam como predadores naturais dos astrofagos, eliminando-os. Ele percebe que o segredo não é destruí-los diretamente, mas usar seu predador, as células do planeta chamadas Adrian. Se levarem essa forma de vida aos seus planetas, podem deter a ameaça. Enquanto os astrófagos gravam tudo, Rocky surge e passa a participar dos registros, tentando se comunicar com a Terra. Nesse momento, ele pergunta a Grace por que ele simplesmente não explica tudo quando voltar para casa. Grace revela a verdade. A nave tem combustível só para ir, não para voltar. Ele não retornará. Rocky se irrita, lembrando-o de que prometeu voltar. Grace, resignado, tenta acalmá-lo. Ele diz que, pelo menos, teve a oportunidade de viver algo extraordinário ao lado dele, e que está tudo bem se esse for o seu fim. Ele afirma ter provisões para sobreviver mais uns 2 anos, mas Rocky não concorda. Para ele, qualquer ajuda possível deve ser dada. Rocky pergunta a ele quantos astrófagos ele precisa exatamente para completar seu plano. Grace responde que precisa de aproximadamente 2 milhões de quilos. Rocky prontamente se oferece para ajudar, mesmo que isso signifique voltar ao seu planeta com 6 anos de atraso. Ele admite ter visto sua tripulação morrer sem poder agir e não quer repetir isso. Se Grace for morrer, fará de tudo para evitar sua morte. Esse gesto abala Grace emocionalmente. Ele não consegue segurar as lágrimas. Ambos selam sua decisão com um abraço e continuam com a missão, começando a coletar as amostras necessárias. Durante uma dessas manobras, Grace sai para pegar o coletor, mas acontece um acidente. Ele perde o controle e o dispositivo escapa de suas mãos. Mesmo assim, ele o recupera e retorna à nave, mas a situação se complica. Ao estar tão perto da fonte, ele começa a falhar e o combustível começa a vazar. Em uma tentativa desesperada de estabilizar o sistema, Grace libera um compartimento, mas se engana e ejeta o módulo errado. Ao corrigir o erro, os movimentos bruscos acabam danificando ainda mais a nave. Finalmente, ele fica preso no assento do piloto, completamente imobilizado. Rocky, ao perceber o perigo, abandona sua esfera de amônia e se expõe ao ambiente de Grace, algo extremamente arriscado para ele. Seu corpo começa a se deteriorar lentamente, evaporando devido às condições incompatíveis. Mesmo assim, ele consegue salvar Grace e colocá-lo em segurança. Enquanto Grace recobra a consciência, sua mente volta ao passado, onde a verdade é revelada. Houve um erro de cálculo em uma de suas pesquisas que provocou a explosão de uma instalação, causando a morte de toda a equipe científica que iria viajar, exceto 2. Por isso, era urgente um substituto para a missão. Grace não se voluntariou. Foi escolhido por ser o único especialista em astrófagos. Ele não era astronauta, não estava preparado, mas atendia aos requisitos. Sem família próxima ou responsabilidades, deram-lhe só 3 horas para aceitar. De volta ao presente, Grace acorda e segue as marcas que Rocky deixou no chão.
Ele descobre que Rocky conseguiu voltar para seu ambiente de amônia, mas está em péssimo estado. Está vivo, mas inconsciente. Grace entende a gravidade da situação. Se Rocky não for vigiado, pode não acordar. Então ele faz o que aprendeu. Fica acordado cuidando dele e segue gravando mensagens. Ele conta que tentou de tudo para manter Rocky vivo, até construir uma lâmpada de calor. Em um registro, deixa uma mensagem final, que, aconteça o que acontecer, ambos os planetas devem ser salvos. Depois, ele continua com o experimento. Mistura as novas células do planeta Adrian com os astrófagos coletados e funciona. Os astrofagos começam a morrer. Sua teoria estava correta. Ele chama esse organismo de Talmeva, o predador natural dos astrófagos. Grace, emocionado, conta para Rocky adormecido que encontrou a solução. Agora, ele tem os dados. Só resta uma coisa: produzir astrófagos para a viagem e levar o Talmeva aos planetas. Ainda precisa de Rocky, pois não sabe como transportar sua parte do Talmeva para seu mundo. Exausto, Grace adormece. Depois, Rocky acorda. O reencontro é emocionante. Eles se abraçam sem precisar de palavras. Grace mostra a Rocky o criadouro que ele projetou, o qual funcionou perfeitamente. Graças às suas descobertas, eles decidem comemorar com uma pequena festa entre os dois. Como gesto de amizade, Grace entrega alguns presentes para ele. Um laptop com informações sobre a Terra e uma pequena bola com o formato dela. Rocky, emocionado, diz que nunca vai esquecê-lo, embora admita que não trouxe nenhum presente. Em troca, Grace pede para conhecer a nave de Rocky. Com proteção especial de amônia, ele entra no ambiente de Rocky e se impressiona com a tecnologia. Nesse momento, uma lembrança do passado invade com força. Grace confessa a Eva Stratt que não pode cumprir a missão e espera que encontrem outra solução. Ele tenta justificar sua decisão dizendo que, em 30 anos, a população mundial sofreria perdas devastadoras. Mesmo assim, não reúne coragem suficiente. Eva Stratt, firme e decidida, exige que ele faça isso. No entanto, ao ver que Grace não cede, toma uma decisão extrema, ordena que o capturem e o induzam a um coma antes do tempo. Contra sua vontade, Ryland Grace é enviado ao espaço. Ao visitar a nave de Rocky, todas as lembranças voltam claras. Ele entende, nunca quis ir, mas agora está lá, e tudo depende dele. Ao se despedir, Rocky diz que ninguém mais vai observá-lo dormindo, mas que ele é o homem mais corajoso que conhece, o único. Eles se despedem em sua linguagem, tocando os braços e selando uma amizade entre espécies. Depois, seguem para seus destinos. Grace se prepara para uma viagem de 4 anos e 11 meses. No entanto, algo inesperado acontece. Os sistemas detectam uma anomalia. Ao investigar, ela descobre um vazamento. A Talmeba escapou e evoluiu. Grace percebe o perigo e pensa em Rocky. Se esses organismos consumirem o combustível, a nave falhará. Se isso não o matar, a radiação matará. Uma morte lenta e dolorosa o espera, completamente sozinho. Nesse momento, Grace enfrenta a decisão mais difícil de sua vida. Ele não pode fazer tudo. Ou volta para casa, ou salva Rocky. Não há meio termo. Antes de decidir, Grace garante o mais importante. Ele envia sondas para a Terra com todas as informações. Amostras suficientes de Talmeba e todos os registros de suas descobertas junto com Rocky. A humanidade terá uma chance. Então, ele toma sua decisão. Sua missão já não é mais voltar, é salvar seu amigo. Após uma longa e arriscada viagem, ele consegue encontrar a nave de Rocky. Ele chega até ela e começa a fazer contato. Depois de alguns momentos de incerteza, Rocky aparece e os dois se reencontram. Na Terra, Eva Stratt recebe as gravações e os envios de Grace, confirmando que a solução chegou. Algum tempo depois, vemos Grace vivendo no planeta de Rocky, Erith. Lá, Rocky e sua parceira, a quem Grace chamou de Adrian, recriaram uma versão das praias da Terra para que ele pudesse se sentir mais confortável nesse ambiente alienígena. Finalmente, eles fazem uma proposta para ele, tornar-se professor de ciências. Grace aceita. Assim, inicia uma nova vida, ensinando a espécie de Rocky, transmitindo seu conhecimento e encerrando sua história não como herói tradicional, mas como alguém que encontrou propósito no inesperado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais conteúdo. Isso é tudo por hoje. Até a próxima!